que documentação eu preciso para abrir uma empresa? Bom, Denis, tu parte da documentação básica, tá? Que é o teu RG, teu CPF e o teu IPTU. Mesmo que seja um ponto de referência, tu precisa um IPTU. Então, um lugar onde tu vai registrar lá como o teu ponto de referência. E se tu parte para uma empresa com um ponto fixo, tu também precisa as 3 documentações, tá? O RG, CPF e o IPTU. Cuidando que, para ponto fixo, tu precisa um imóvel registrado na prefeitura, tá? Onde ele esteja destinado ao comércio, indústria ou serviço, tá? E se tu for um ponto de referência, tu tem que ter um imóvel residencial. O registro dele tem que ser residencial. E deixa eu te perguntar, isso eu achei interessante, porque imagina que eu não moro em Santa Maria, tá? Mas eu quero abrir uma empresa aqui. Como é que eu faço nesse tipo de situação? Não, perfeito. É o mesmo processo que eu falei anteriormente. Tem que ter o endereço aqui, né? Tu tem que ter um endereço. Tem que ter para referência, tem que ser residencial. Então eu precisaria... Ele tem que ser residencial. O que acontece? Tá, eu quero abrir uma empresa aqui em Santa Maria. Eu tenho que ter um imóvel alugado. Eu tenho que ter um apartamento. Tá, eu vou conseguir abrir uma empresa com ponto de referência. Tá? Já partindo para o ponto fixo, eu tenho que ter um imóvel onde ele seja comercial, industrial ou serviço. Tá? Registrado lá na prefeitura. Tá? O que vai ter que comprovar? Ele precisa dar no teu nome? Não, ele não precisa do teu nome. O que comprova que ele está disponível para ti? É um contrato de aluguel ou uma declaração do proprietário onde tu pode exercer aquela atividade naquele endereço. Tu sabe, Faber, falando nisso, né, de endereços, há uns anos atrás, para o nosso tipo de empresa, aqui na nossa cidade, o ISS era de 4%. E eu fui atrás de um advogado tributarista perguntando eu fiz a seguinte pergunta para o advogado tributarista. Se é 4% aqui, e eu achei outras cidades no Rio Grande do Sul que o ISS é 2%. O que aconteceria, ou se é ilegal, eu fazia a seguinte coisa. Eu abriria uma filial em Ijuí, eu acho que era Ijuí, que era 2%, colocaria um funcionário lá fazendo do nada e tiraria todas as notas fiscais através dessa minha filial. E com isso eu pagaria menos ISS e se isso seria legal ou ilegal. O advogado me deu um parecer que isso seria totalmente legal. Acabei não fazendo porque a Prefeitura de Santa Maria mudou a lei para incentivar, né, empresas como a nossa de tecnologia e mudou para 2%. Né? Então, até nesse caso, respondendo até o Escobar ali, bastava eu ter um endereço na outra cidade, né? Ter um funcionário lá, de repente, trabalhando. Sim, tu abriria uma filial lá na outra cidade, tu usaria do regime tributário diferenciado da tua matriz e tiraria tuas notas por lá. Sim, sempre em relação a uma empresa, sempre, desde a questão do início dela, quando abrir, tu tem que fazer um planejamento tributário. Existe a questão do planejamento tributário, o contador tem que fazer isso. Tá? Isso é legal, né, de pensar, né, porque à primeira vez parece ilegal, mas é totalmente legal. E então, a gente, como empresário, tem que tentar legalmente diminuir o máximo de imposto que tiver que pagar, né? Não quero ficar pagando imposto à toa. Perfeito, eu também concordo com a tua ideia. E eu também, como contador, para os meus clientes, eu tento esquematizar que ele pague menos imposto, de uma forma legal. Aí vem a lei para nos ajudar nessa questão. Tá? Questão do planejamento tributário, assim, a gente sempre fala assim, no planejamento tributário, a gente enxerga um planejamento tributário, que ele é apenas um. Tá? A minha empresa vai ficar no simples, vai ficar no presumido, vai ficar no lucro real. Tá? Primeira coisa que a gente fala de planejamento é isso. Planejamento tributário não é só isso. Planejamento tributário, ele parte até de uma análise da questão do ISS-QN, depois sobre o serviço que tu analisou. Pô, mas lá na outra cidade, 2% sobre o meu faturamento, quanto que vai representar isso? Era 2 e estou pagando 4 aqui. Quanto que representa? Era um monte de dinheiro, dava para pagando quantos funcionários? Ele paga um funcionário, paga mais uma sala e me sobra tanto. Tu não tá ilegal, tu não tá fazendo nada ilegal.
Tu abriu uma filial lá e a prefeitura perdeu. A tua matriz perdeu por não competir com uma cidade vizinha. O que acontece com as montadoras, a gente vê muito isso nas montadoras, né? As montadoras de carro, vai de um estado para outro, porque são isenções de tributos, é um planejamento tributário que não se resume simplesmente a definir se a tua empresa é simples, lucro real é presumido, e sim na questão de toda a questão de serviço, de ICMS, na questão do comércio, de tudo que se refere ao próprio tributo. Com certeza, eu também pensaria da mesma forma que tu pensou aí, acharia uma brecha para mim reduzir a questão do imposto sobre serviços.